Fala galera, está começando mais um Tal Cadu Podcast e hoje o papo é diferente, hein? Hoje nós estamos conversando, nós iremos conversar com ele, um grande profissional que saiu aqui do Brasil de uma sala de 3x3, exatamente, uma sala de 3x3 e foi buscar o sucesso, lógico, aqui já era sucesso, mas foi voar ainda mais alto nas Américas, que nós vamos falar com ele, o meu amigo Ricardo Antunes. Chega para cá, meu amigo. Que prazer falar com você. Saudade de você. E vamos destrinchar esse bate-papo, hein? Fala, turma, tudo bem? Aqui é Ricardo, como foi dito. Estamos aqui para poder falar um pouquinho e ajudá-los no que eu puder ajudar, esclarecer algumas dúvidas. Espero que eu possa conseguir ajudar de alguma maneira. Maravilha, maravilha. O Ricardo Antunes é um barbeiro da prateleira de cima, tá, pessoal? Já era aqui muito conceituado no Brasil e foi buscar ainda mais sucesso na América. E eu posso falar para você, eu que fui cliente dele até o momento que ele aqui estava, eu posso falar com propriedade. Ricardo, quando começa a sua trajetória cortando cabelo? Porque muita gente, assim como eu, conhece o Ricardo, tá, daquele salão ali 3x3, depois você tem uma evolução muito grande que você vai falar neste episódio. Mas, antes disso, como tudo começou, Ricardo? Como é que é a sua trajetória? Vamos chegar até esse momento onde você está aí nessa cadeira, você está atualmente. Então, Cadu, eu entrei para a área de segurança com 21 anos, alguma coisa assim. E ali eu trabalhei durante, creio que 7 ou 8 anos. E saí. Terminou o contrato e a partir daí eu optei em fazer um curso profissionalizante e virar barbeiro. Eu iniciei, graças a Deus eu tive uma ajuda muito boa. Tem um grande amigo meu, um irmão, chama Bonaldi, ele que me estendeu as mãos, sabe? O que eu sei, basicamente não, ele tem uma grande participação nessa trajetória. Ele que me aplicou aí no ramo da barbearia. Para a gente entender, a sua trajetória, você saiu da área de segurança, foi para o Bonaldi, né? Aprendeu, como você disse, o que você sabe hoje. Daí você foi para, como é que chama? MK? Daí eu iniciei lá na MK Barbearia, no centro de Belo Horizonte. Lá você prestava serviço ou já era Ricardo Antunes? Não, na verdade, foi basicamente assim, o Bonaldi me ensinou o beabá da coisa e o MK me deu oportunidade para aperfeiçoar, porque é uma barbearia do centro de Belo Horizonte, tem mais movimento e ali eu fui aperfeiçoando. Tive a ajuda de algumas pessoas também. Maravilha. E quando, Ricardo, que você decide, então, nesse intervalo dessa barbearia que você começou, né, vamos dizer assim, mais profissionalmente, até a Ricardo Antunes, qual que foi o período, quanto tempo durou, como que foi essa migração que você falou, agora chega, agora eu quero seguir o meu caminho. Quando que foi isso? Como é que você tomou essa decisão? Então, Cadu, quem é residente de Igarapé sabe a distância que fica Igarapé até Belo Horizonte. Então, eu estava ficando muito cansativo para mim todos os dias, então eu determinei, eu pedi a Deus uma direção e toda vez que eu ia trabalhar, eu passava e via uma lojinha fechada, que é onde eu te conheci. E ali eu sempre vi aquele ponto comercial como um potencial enorme para iniciar, porque era pequeno, era acessível. Então eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou tentar, eu vou para frente e vai dar certo. Eu nunca tive o plano B como opção. Para mim era ir fazer acontecer e ia dar certo. Pus Deus na frente e deu tudo certinho. Eu me lembro que eu iniciei ali com uma cadeira, um espelho só e a bancada. Nesse período da barbearia, você vê ali que foi difícil você captar clientes, você demorou a ter uma adaptação, porque, afinal de contas, você vem de uma barbearia montada e começar algo do zero não é tão fácil. Como é que foi essa transição? Então, Cadu, eu lembro que eu tive uma estratégia bem bacana, assim, porque eu já iniciei, graças a Deus,
Deus foi muito bom comigo. Eu iniciei ali e muito rápido eu tive muito cliente. Inclusive até a parte onde eu comecei a aprender até a ideia de montar a minha barbearia foi algo em torno de um ano e pouco. Essa transição de aprendiz para proprietário de barbearia. Foi bem rápido. E eu me lembro que eu tava ali começando ali, como é que eu posso dizer? Sozinho, né? Vamos dizer assim. E eu tive a felicidade de conhecer algumas pessoas da área da música. Inclusive um deles é meu irmão, meu amigo, o Eduardo Willer, o Fábio Felipe. Então, toda vez que eu ia, ele estava tocando, eu ia até onde que ele estava, e ele sempre me ajudou muito. Ele sempre falava assim, um exemplo, se eu chegava no ambiente, eles falavam, tá chegando aqui meu amigo Ricardo Antunes, tem uma barbearia no Resplendor, vai lá cortar cabelo com ele. Nunca me cobraram nada para fazer isso, mas isso é uma coisa que eu levo comigo, porque aonde eu chegava, eles faziam isso. Então, era Exatamente. muito bacana. Inclusive, o Eduardo Ville, ele participou aqui, nós destrinchamos um bate-papo aqui, foi bem legal. E você falou, é verdade. Inclusive, eu já presenciei o Eduardo Ville em shows falando do seu trabalho. Você sai dessa barbearia, né? Você ficou quanto tempo na barbearia, nesse ambiente? Ô, Cadu, como eu te falei, tudo foi muito rápido. Nessa primeira barbearia, eu fiquei algo em torno aí de uns 2 anos e meio, creio que quase 3, uns 2 anos e meio mais ou menos. Nessa pequena, que é Na ali, pequena, certo. Que é em frente ao açougue ali, não é em isso? frente ao açougue, o ponto lá é do Solazinho. É um senhor que Exatamente. Isso é aí. um senhorzinho de idade já que eu gosto dele, rapaz. Eu simpatizo com ele. Tem ali a filha dele, a Edna, o Edinho, o Edmilson. São pessoas que apoiam, ele sempre me apoiou, sabe? Claro. Tiveram paciência comigo. Não é vergonha aqui dizer, porque hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Mas eu me lembro que eu já trazia aluguel, eu já cheguei ali, já passei apertado e precisei pedir uma paciência, porque, como qualquer empresário sabe, não é fácil iniciar. E eles tiveram essa paciência comigo, o Solazinho principalmente, me apoiaram, entendeu? Então, foi algo que eu tenho muita gratidão sobre isso. E um dos motivos que você está cada vez alcançando coisas maiores, é exatamente isso aí, a gratidão. Porque nós sabemos que tem pessoas que passam por dificuldades, e quando chega em determinado topo, esquece de tudo ali para trás. E isso que você está fazendo é extremamente louvável e é um sinal ainda que você sabe disso, que ainda tem topos muito mais altos a você chegar. Mas aí você fica nessa barbearia e eu lembro que quando estava construindo lá aquele prédio, né? Aquele prédio em frente à padaria, cara, você foi, quando falou que ia para lá, você falou, cara, vou montar algo realmente diferente. E você fez, cara. A barbearia que você chegou, cara, e já meteu ali, de uma pessoa falar e pensar Ninguém assim, acreditava, né? exatamente, porque quem via a barbearia, e nós sabemos que, não vamos ser hipócritas, não. Pessoas para bater palma depois que está em cima, tem muitas. Mas, poxa vida, se você falasse para algumas pessoas, por exemplo, que você iria sair daquele quartinho ali e iria montar aquela barbearia, muita gente iria falar, um sonhador, e iria desacreditar. E você vai e monta, cara, uma barbearia que, inclusive, está lá, maravilhosa, linda, aconchegante. Você sentiu esse impacto, tanto positivamente quanto negativamente. Isso aí eu acho que foi uma transição até diferente do que você sair de trabalhar para uma barbearia e montar a sua. Eu acredito que foi uma transição até pior, não foi, não? Ô, Cadu, aí já é o nível número 2, né? Vamos jogar um game. Tem a fase 1, já é a fase 2. E eu lembro que nessa época a palavra que eu sempre tinha no meu coração, lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, fala assim, ó, não foi eu que te ordenei ser forte e corajoso? Essa palavra ela vai até para você que está me vendo aí da outra tela aí. Não foi eu que te ordenei ser forte e corajoso, não tema, não te apavore, porque eu sou contigo.
E essa é a palavra que eu tive comigo e é a mesma palavra que eu ministro sobre você que me escuta agora. Se Deus ele te der um projeto, confia nele. Sabe por quê? Como você disse, no início vai ter gente para te criticar. Na metade vai ter gente que vai te observar. E vai chegar um tempo que eles vão querer saber como você conseguiu. Um exemplo disso é você iniciando agora um projeto, um podcast. Vai ter gente que vai criticar, mas vai chegar um dia que nós vamos chegar num número tão alto que as pessoas vão perguntar como que ele fez isso? Como que ele conseguiu esse resultado? É a mesma coisa na barbearia. Eu iniciei ali, eu me lembro que quando eles começaram a construir, eu coloquei dentro do meu coração, eu não me esqueço disso, um dia estava eu, Fábio, da dupla Fábio e Felipe, conversando, tomando um cafezinho do lado de fora, eu estava sem cliente, e os caras estavam subindo concreto, descendo concreto, e eu falei assim, cara, eu vou pôr minha barbearia ali. Eu só falei isso e guardei para mim. E eu lembro que quando eles estavam construindo ali, já deu forma à construção, eu estava ali, eu congregava ali na casa de oração Efraim, da pastora Cida. Eu lembro que eu estava indo em um lugar, estava indo no monte ou algo assim, e eu desci do carro, eu tinha um óleo ungido, eu ungi as minhas mãos e eu escolhi a porta. Eu falei, se é essa porta aqui. E aqui fica uma dica de fé para você. Eu fui ali, naquelas portas ali, eu coloquei as minhas duas mãos e falei, Senhor, muito obrigado por esse ponto, Senhor. Eu não falei, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, será que... Não, eu falei, Senhor, obrigado. Eu já tomei posse naquele momento ali. Então, a partir daquele momento, a Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, eu liguei para a dona do ponto, tinha o número dela lá, e o nome dela é Dona Marlene, uma senhora bem gentil. Eu falei, Senhor, Dona Marlene, tudo bem? Sou Ricardo. Eu tenho uma barbearia aqui em frente à sua construção, e eu falei que assim, eu gostaria muito de levar a minha empresa, eu já estava falando empresa já, porque minha mente estava lá em cima. Eu falei assim, eu quero levar a minha empresa para o seu comércio. E eu lembro que ela deu uma risada, ela falou assim, ela riu e ela falou assim, meu filho, só se for Deus mesmo, porque tem 12 pessoas na sua frente esperando. 12 pessoas que querem a loja que você quer. E eu descansei meu coração e falei assim, amém, isso é Deus, então é minha então, né? E eu lembro que passou uns 4 meses depois, mais ou menos, que eles terminaram a obra, eu nem lembrava mais, eu tinha esquecido, né? Eu entreguei na mão de Deus e fui fazer minhas coisas. E eu lembro que ela me ligou um dia de tarde e falou assim, e aí, Ricardão? Nem me conhecia, já cheia das liberdades comigo assim, porque ela é bem assim, bem extrovertida. Falei assim, e aí, Ricardão, vai querer ou vai correr? Eu falei, vai querer ou vai correr? Como assim? Ela foi e falou comigo. Ela falou, olha, a loja que você tinha me falado. E eu falei com ela assim, mas como assim, dona Marlene? Ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Desde o dia que você desligou o telefone, que eu conversei com você, eu já senti, já no meu coração, de alugar a loja para você. E, inclusive, tem um rapaz aí que tem uma companhia de açaí muito conhecida na cidade de Igarapé, que me ofereceu 12 meses de aluguel adiantado para que eu possa passar a loja, mas Deus falou comigo para alugar para você. Então, a loja é sua, segunda-feira a gente se encontra e assina o contrato. Aí, a partir daí, desse jeito. E, olha, você falou algo aí muito forte, porque nós vamos chegar lá nesse assunto, tá? Da sua trajetória religiosa, inclusive, tá? Eu faço questão que a gente fale sobre isso, mas quando você toma posse daquilo e você realmente Deus cumpriu o que tinha te prometido, né? E quando você entrou ali, foi só bênçãos, né, Ricardo? Porque quantas... claro, a gente não pode ser hipócrita em momento nenhum. Nada que a gente faça. Como você citou, hoje eu estou neste projeto, mas o Cadu, ele não começa aqui. Você conhece a minha história. Você sabe muito bem. Eu trabalho com marketing, com a comunicação. Tem anos que eu trabalho com isso. Só que aí entra o que nós vamos falar agora. Várias pessoas ali dentro, vendo você naquele ambiente, provavelmente acharam
que foi fácil você chegar ali. Ali começa uma trajetória. A sua história já é de sucesso, mas ali começa, de fato, uma trajetória que te levou até aí. Você ficou nessa barbearia trabalhando quantos anos, Ricardo? Na nova barbearia, já em frente à padaria. Ô, Cadu, a nova barbearia, eu fiquei ali algo em torno aí de 3 anos. 3 Mais ou anos. menos. É algo, sim. É muito tempo. Muito tempo. E passa muito rápido, porque... Muito rápido. Muito rápido. E aí, Ricardo, quando que você... Agora, antes de eu te perguntar sobre você, a sua ideia, o seu coração de sair do país, você também, eu não sei se você é pastor, se você é algum membro, hoje, qual é o seu posicionamento na igreja hoje? Cadu, hoje eu sou diácono. Sou diácono. Sim, eu saí aí do Brasil, eu congregava com a pastora Cida. Eu nunca fui ungida a nada aí, mas muita gente me chamava de pastor devido a gente estar cortando cabelo, pregando, trabalhos na clínica de recuperação. E, inclusive, esse é um ponto que é interessante, porque quando nós viemos para cá, o fato de eu estar aqui, o desejo de sair do país, eu não vim aqui para cortar cabelo, eu não vim aqui para ser empresário aqui. Quando eu decidi sair do país, eu ia para Portugal. Um pastor me viu lá na casa de oração Efraim, gostou da minha maneira de ser e me convidou para estar indo para Portugal, ajudar lá em uma obra que estava crescendo. E como um bom servo de Deus, você nunca deve ir para um lugar sem pedir orientação para Deus, não é verdade? E eu e minha esposa começou a orar a respeito disso, e faltava aí algo em torno de uns 15 dias, meu coração fechou. Eu decidi não ir mais. E eu me lembro que eu estava na barbearia, estava cortando o cabelo de um cliente, e ele brincou comigo assim, porque eu já estava despedindo da galera já estava falando que ia para Portugal. Lembrando também que eu não ia para Portugal para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque, sim, graças a Deus, eu já estava ganhando dinheiro aí no Brasil. Exatamente. Estava caminhando. E eu decidi, aí beleza, eu conversei com um cliente falou comigo, senhor Ricardo, vou perder meu barbeiro, hein? Não é possível uma coisa dessa. Aí eu brinquei com ele, eu falei, senhor rapaz, eu não vou mais não, você não vai perder seu barbeiro não. Aí ele foi e falou, aí eu brinquei com ele, eu falei assim, eu não vou para Portugal mais não, se eu pudesse eu ia para os Estados Unidos se eu pudesse eu ia para os Estados Unidos ganhar uns dólares lá. Falei brincando assim, só brincando mesmo. E ele falou comigo, ele falou, senhor rapaz, 100 mil reais eu te coloco lá dentro. Aí ele falou assim, você vai me dar 50 mil agora e 50 mil estando lá trabalhando. E eu tinha essa metade desse dinheiro e a outra metade eu consegui pagar estando aqui. Foi uma transição assim bem repentina. Não foi nada planejado, então foi... aconteceu na sua vida, aconteceu. Eu não vim, eu fui trago, eu não planejava. Nesse campo religioso ainda, eu lembro que eu estava na barbearia lá, eu estava na igreja, e tinha uma senhora que ela estava pregando lá a palavra, e ela falou comigo assim, Ricardo, eu tenho algo para te falar que talvez não vai te agradar, mas agrada a Deus. Sabe essa barbearia que você tanto ama? Porque eu me lembro que o cara que saiu de um espelho, uma cadeira, numa salinha 3x3, de repente eu me deparei com a barbearia com 6 cadeiras, com 6 pessoas trabalhando, e assim minha vida mudou 100%. Então eu estava deslumbrado, eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava bem financeiramente. Lembrando que essa questão de estar bem financeiramente também tem muito a ver com a minha esposa, porque para começar a dar certo deu errado, porque a maioria das coisas é assim. E quem me ajudou foi ela que segurou a onda do aluguel, da prestação da minha casa, prestação do carro, até que as coisas foi melhorando. Sem ela, eu também não estaria onde eu estou hoje, né? E como eu estava te falando, essa senhora falou comigo, eu sei que você gosta da sua barbearia, mas muito em breve você vai sair dela.
E no dia que você sair da sua barbearia, ela vai continuar sendo sua. Mas no dia que você sair da sua barbearia, você vai sair só com seu documento e um punhado de dinheiro na mão. E eu lembro que eu fiquei bravo, rapaz. Eu falei assim, essa mulher tá vigiando, não. Essa mulher tá falando, essa profetisa tá profetizando a carne. Eu lembro que eu brinquei assim, você profetiza friboi, profetiza na carne. Eu fiquei nervoso, porque eu saí da minha barbearia, investi Você não 4 gostou dela te profetizar isso? De jeito nenhum. Eu não queria sair da minha barbearia, não, mano. Quando ela fala isso para você, que você fica nervoso, qual que foi a reação? Não é de rir, não, cara, mas é engraçado, cara. Eu cheguei na minha pastora, pastora Cida, eu falei, pastora, essa mulher tá vigiando, não. Olha o que você vai estar falando comigo, as ideias dela. Aí passou um mês, mais ou menos, que ela falou isso, ela veio em mim e falou a mesma coisa. Falou assim, eu sei que você não gosta quando eu falo isso, mas eu tenho que te falar, vai acontecer isso. E não é que aconteceu do jeitinho que ela falou? Eu lembro que no sábado que eu estava para vir, eu trabalhei até umas 2 horas da tarde ainda no sábado, despedindo meus clientes, amiga, que sentimento. Eu chorei o sábado o dia inteiro. O Dudu olhava para mim, tadinho, os olhinhos dele só merejado de água, assim, com vontade de chorar. E porque a galera, graças a Deus, gostava bastante de mim ali. E nem eu, para ser sincero, Cadu, nem eu entendia por que eu estava saindo dali. Se você falasse comigo, seu Ricardo, por que você está indo? Eu não sei, eu estou indo. Você estava simplesmente cumprindo. Eu estava cumprindo. Ó, vou te contar algo sobrenatural que aconteceu. Eu lembro que eu tinha pego o meu passaporte e eu sempre tive uma intimidade muito boa com Deus, uma liberdade de pai e filho. E eu lembro que lá no monte, eu estava orando no monte, aí no Vale do Amanhecer, em Igarapé, eu falei com Deus assim, lá no monte, eu falei assim, Senhor, se é da vontade do Senhor que eu vá realmente, que eu saia do país, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho 2 crianças aqui, do meu primeiro casamento, como é que eu vou fazer com esses meninos, meu Deus? E então eu peguei e falei com Deus assim, Senhor, eu vou fazer um desafio, eu vou pedir algo ao Senhor agora, se eu só vou sair daqui se o Senhor fizer isso, senão eu não vou sair, porque eu preciso cuidar da minha família. E eu falei com Deus assim, ó, eu vou numa igreja que ninguém me conhece, que ninguém nunca me viu. E a minha esposa estava comigo nesse dia. E eu falei com ele assim, falei com Deus assim, falei assim, eu quero que o Senhor use um pastor, um profeta, eu quero que ele venha, eu vou tomar liberdade de poder em frente à câmera para você entender. Eu falei assim, eu quero que você venha, eu quero que o Senhor use um pastor, um profeta para vir apontar o dedo no meu nariz assim e falar assim, ó, vai para os Estados Unidos. Porque se o Senhor não fazer isso, eu não vou não, porque eu não posso deixar meus meninos para trás. E eu lembro que eu fui no centro de Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte tem uma igreja lá que tem um culto que chama Tarde da Bênção. É um culto que acontece acho que 2 ou 3 horas da tarde. Tinha um pastor lá com o nome Jackson Caetano, homem de Deus, já veio aqui nos Estados Unidos também pregar já algumas vezes. E ele estava pregando e ele falou comigo assim, ô varão, eu estou ministrando a palavra, mas eu não estou conseguindo continuar, porque quando eu olho para você, eu vejo uma bandeira dos Estados Unidos em cima da sua cabeça. E essa bandeira balança assim. E Deus me mandou fazer algo muito estranho. Você me dá liberdade, eu vou ter que fazer algo aqui. Eu falei, fica à vontade. Ele colocou o dedão na minha cara, só na ponta do meu nariz, e falou assim, ó, vai para os Estados Unidos. Não se preocupar não, porque os seus 2 filhos eu levo muito em breve também. Você só vai ir e vai abrir caminho. E hoje já está com 2 anos e 5 meses que nós estamos aqui e já está fazendo 1 ano já que eles já estão aqui comigo. Deus trouxe hoje, como ele prometeu. Hoje você está com seus 3 filhos com você. Sim. Eu sei que para quem está assistindo, soa um pouco... Porque a gente conhece, a gente também é espectador e a gente sabe do sentimento das pessoas que, infelizmente, acham que tudo é manipulado. Nada disso. Sejamos bem sinceros, bem honestos, nós sequer falamos o que iríamos conversar, não é verdade? E, cara, isso que você falou aí foi algo tão verdadeiro que o que eu senti aqui agora aqui,
Sabe aquele arrepio que você arrepia o corpo inteiro? Sabe como é que se chama? Exatamente isso, cara. Isso chama, como os hispanos dizem aqui na América, la presencia de Deus. Exatamente. E isso é bom, isso ficar registrado, porque às vezes as pessoas acham que eles combinaram isso aí para poder falar sobre isso. Não, o contato que eu estou tendo com o Ricardo, inclusive, eu acho que depois que você foi embora, essa é a segunda vez que a gente se fala por vídeo, eu acho. Sim. No início, eu acho que ele falou algumas vezes, e essa é a segunda vez. E você não projetou absolutamente nada com isso tudo, nada foi planejado. Ô, Cadu, a Amanda, minha esposa, ela faltava 1 ano para ela formar dentista. Ela cursava odontologia, ela largou tudo para a gente vir para cá. Como é que você acha que pode ser planejado? Não tem como planejar algo assim. Foi algo de Deus, algo que ela fechou o coração referente à odontologia, porque, quem não sabe, ela é manicure, e nós viemos viver esse sonho aqui. Ela, manicure. Vale lembrar também, ô Cadu, que ela tem um salão maravilhoso, tá? Eu tenho a minha barbearia, ela tem o salão dela. É uma boa pessoa para você trazer aqui e conversar com ela depois também. Já ia falar isso agora, Amanda. Eu te conheço através do Ricardo e fica aqui o convite, tá? Para você, a hora que você quiser, a gente bater um papo, porque tem muita gente também que quer saber da história da Amanda, porque por mais que seja um casal, mas cada um com as suas particularidades, cada um com a sua história, cada um com o seu sentimento. O convite está feito para quando você quiser. Mas aí, Ricardo... Ela deixa as meninas aqui com as unhas, ó. Não é? Ô, Ricardo, e aí você chega nos Estados Unidos. Agora nós estamos na bandeirinha vermelho, branca e azul, tá? Você chega nos Estados Unidos. As coisas não acontecem do dia para a noite. Você tem um processo, adaptação, idioma. Como que foi isso, cara? É assustador. Muito. É assustador. Como é que foi isso para você? Cadu, entra naquele esquema que eu iniciei a nossa conversa dizendo, Josué 1:9, ser forte e corajoso, não tenha medo. Você sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ele promete é o Deus que garante. Eu tive ajuda, teve um rapaz aqui, o nome dele é Bruno, ele me recebeu dentro da casa dele, sem nunca ter me visto pessoalmente. Foi de Deus estar aqui. Eu via ele no Facebook, Instagram, fiz contato com ele, falei com ele se ele podia me ajudar. Eu disse para ele que eu tinha o dinheiro para alugar a minha casa assim que eu chegasse, mas precisava de alguém que me recebesse no primeiro momento. Então, ele me recebeu, me ajudou bastante. Eu fiquei aí na casa dele algo em torno aí de 8 dias, eu creio, 8 dias, 9 dias, que eu já cheguei aqui, eles chamam de aplicação. Eu já fiz a aplicação no apartamento e já saí já imediatamente da casa dele. Iniciei trabalhando. Eu me lembro que eu fui trabalhar na limpeza. Aqui eles chamam de house cleaning. A limpeza, eu vou falar com você, eu respeito e admiro quem vai, porque é pesado. É pesado. Uma coisa é você limpar a sua casa, outra coisa é você limpar profissionalmente a casa de alguém. E quando eu cheguei, eu pensei comigo assim, eu vou dar um tempo de barbearia, já tem 7, 8 anos que eu trabalho de barbeiro. Eu estou cansado, eu vou mexer com outra coisa. Eu fui para a limpeza. Consegui trabalhar 12 dias só e arrependi e voltei para a barbearia de novo. Muito pesado, cara, não dá não. É o que nós chamamos no Brasil de faxineira. Entendi. Entendeu? Mas aí você pegou e fez. Você falou, não, eu tenho que fazer, vou para a luta, pegou aquilo ali e fez. E aí você fica 12 dias e se arrepende. Nossa, eu saí doido. Eu falei, não aguento não. E mesmo assim, você aguenta firme por 12 dias? O Bruno pegou o carro dele e nós saímos andando aqui na cidade. No segundo dia que eu estava aqui. E ele foi me mostrando, ele falou, aqui tem uma barbearia, ali tem outra, ali e tal. E eu lembro que nós fomos em 2 barbearias hispanas. Quando eu cheguei na barbearia, o espanhol, quando você ouve falar dele, você pensa que é fácil. Mas o espanhol aplicado, quando você vê os nativos conversando entre eles, mexicano conversando com mexicano, é a mesma coisa da gente conversando com gíria, com dialeto.
Você não entende, cara, você não entende nada. E eu olhei que é trem, eu fiquei espantado. Falei, cara, isso não vai dar para mim, não dá para mim, não. E eu peguei, por esse motivo, eu decidi ir para o house cleaning. No entanto, eu falei, cara, é mais fácil eu aprender o idioma do que eu aprender a limpar a casa, porque é bem cansativo, então eu vou para a barbearia. Aí é onde eu entrei em contato com a senhora, ela chama Suzy, ela é uma mexicana, tem um marido dela, chama Eusébio, são pessoas incríveis, eles me ajudaram. Deus, ele sempre prepara pessoas, Cadu, para te ajudar. Sempre eles preparam pessoas para te ajudar. Quando Deus ele te dá o projeto, ele vai te dando suprimento para você caminhar dia a dia. Um exemplo disso, quando eu cheguei, eu não tinha carro, não tinha nada, e tampouco tinha dinheiro. Com 2 dias trabalhando com nessa barbearia, o dono da barbearia falou comigo assim, por que você está chegando atrasado? O que está acontecendo? Eu falei assim, eu não tenho carro, eu estou dependendo de carona. Ele falou assim, você já tem um carro que você gostaria de comprar? Eu lembro que eu olhei um Corolla prata numa agência aí, aqui da cidade, e ele falou assim, ok, eu vou comprar o carro para você e você me paga. Ele me emprestou o dinheiro, então eu fui lá e comprei esse carro, e aí minha vida começou, porque aqui, especificamente em Columbus, Ohio, tudo é muito longe. Quem mora aqui sabe o que eu estou dizendo. Não tem como, aqui não é como no Brasil, que você pega aí o ônibus, vai até no Eldorado, vai até no centro de Igarapé. Não, aqui não tem isso. Aqui, transporte público na cidade de Columbus não funciona. Então, sem carro você não vive. E eu estava bem com dificuldade, até para ir ao mercado, comprar as coisas. Eu lembro que, bem quando nós chegamos, meu filho passou mal, estava bem passando mal. A Amanda adoeceu, cara. A Amanda ficou algo em torno de 2, 3 meses na limpeza. Aqui tem um produto que chama Clorox, que é um cloro aí mesmo no Brasil, que muita gente tem reação alérgica, e a Amanda teve. Ela ficou com o olho assim, cara, fechado. Sabe o que é o olho fechado? Igual japonês. Ela ficou toda inchada, ficou com ferida. E eu lembro que algum dia eu precisei levar ela no médico. Isso aí é a parte difícil, porque você acaba de chegar no país, um país frio, gelado, sem saber o idioma, sem amigos, sem família. Literalmente você, sua esposa, seu filho e Deus. E Deus ele foi provendo a cada dia. Eu lembro que eu precisei levar ela no médico, porque ela estava bem ruim, e ela passando mal de um lado e meu filho passando mal do outro, e eu chorando de desespero, porque eu não sabia o que fazer. Chegava no médico, como é que você explica para o médico? Oh, ela precisa disso, você não sabe nem falar o que ela tem. E então eles usaram tradutor e tal, e as coisas foi acontecendo. E a partir desse momento eu falei com ela, falei, olha, nem que a gente passe aperto aqui, mas vamos montar um salãozinho para você aqui dentro de casa mesmo, e você não sabe falar o idioma, mas você sabe fazer o trabalho. Então ela começou com o salãozinho dela, que hoje também vai muito bem, graças a Deus, e o mesmo foi comigo. Eu cheguei ali nos mexicanos, porque aqui, para quem não sabe, Cadu, às vezes você pensa que você vai chegar aqui e só vai falar inglês, né? O maior engano. 60% aqui é hispano. Hispano é o espanhol. Hispano é toda a gente que fala em espanhol. Entendi. Tem muito imigrante de várias partes do país, do mundo, né? Tudo está aí concentrado aí, né? Sim, aqui, mas o que manda aqui mesmo é a gente hispana. Quando eu digo a gente hispana, é Guatemala, México, El Salvador, Honduras e os países aí da América Central. Entendi. E então, eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive já entrevistei algumas pessoas que aí estão. Tem alguns amigos de Massachusetts que eu já tive a oportunidade de conversar também. E uma coisa que você falou aí, eles falaram a mesma coisa. Eu sei que não tem SUS, mas ele é muito caro para você, se você precisar. Existe algum plano de saúde, vamos dizer assim, no caso do imigrante, você consegue ter um plano de saúde? Para você conseguir, é muito burocrático. Como é que... Até porque talvez tenha alguém que esteja assistindo, que vai estar assistindo ou esteja assistindo esse vídeo, que
tá com essa dúvida, pô, eu vou, mas e aí? Como é que eu faço se alguém adoecer? O Cadu, é o seguinte, existe o plano de saúde. No entanto, para você ter o plano de saúde, você tem que ter um documento aqui que se chama social. No caso, é o social. Vamos supor que seria algo como um CPF aí no Brasil. Entendi. E para você ter esse documento, tem muito processo e nem todos alcançam esse documento, entendeu? Nem todos têm. Agora, se você não tiver isso, é muito difícil o plano de saúde. Eu não entendo muito dessa área de saúde que eu não precisei usar muito, assim. Usei, graças a Deus, uma vez com a Amanda, uma vez com o Arthur, só. Então, é algo que sai um pouco do meu conhecimento. No entanto, aqui não existe esse plano, não. Você que, a grosso modo dizendo, sem filtro, sem nada, a galera vai ao médico e não paga. Por que que não paga? Porque não é porque não quer pagar. Porque não é como no Brasil que você faz uma consulta e paga R$ 50. Eu lembro que a primeira vez que a Amanda foi ao médico, chegou uma conta aqui de $4.200 por 2 horas. Quem é daqui sabe o que eu estou dizendo. E como é que Uma você paga isso? Não consulta? paga. Uma consulta. $4.200. Chegou a continha aqui. Então, não tem como, cara. É algo fora do contexto. Porém, Cadu, quando a pessoa já tem o social, já tem algum tipo de documentação, aí as coisas começam a clarear. Você paga um seguro e vai. Entendeu? Cara, e isso é importante você falar. Tem muita gente que só quer viver o propósito, né? Mas não quer passar pelo processo. E o processo é só quem passa por ele que sabe o quão pesado, quão leve, quão difícil, né? Só quem passa por ele sabe. Você falando sem filtro, que é isso que é o interessante, você falando a verdade, você vai ajudar. Eu te garanto que você está ajudando muita gente, porque hoje em dia o que mais tem são youtubers, cara, pregando vida fácil. Claro, eu sei, e aí nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco, como se nada fosse difícil, como fosse só tirar o passaporte e chegar aos Estados Unidos. Chegar aos Estados Unidos tem vários percalços, mas ele é apenas o primeiro, não é isso? Então, é importante que você fale sobre isso, porque a pessoa não vai se aventurar, sair trocando os pés pelas mãos. E os youtubers, inclusive, eu acho que tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, quando você fala isso de uma maneira escancarada, sem bloqueio, fala a verdade, você está ajudando muita gente. Fala para esse pessoal que tem um projeto, que tem uma vontade de ir, dá um conselho para essa galera. O negócio é o seguinte, eu agora que eu estou aqui, quando eu estou mexendo no meu telefone, no Instagram e tal, que eu vejo esses YouTube falando, eu já passo reto já, eu nem olho mais. Porque tem um ou outro que tem compromisso com a verdade, mas a grande verdade, a grande maioria é tudo mentiroso e hipócrita. Por que eu te falo isso? Porque o cara tá aqui, ele sabe a dificuldade que é. Eu vou abrir para você ver algo sobre a minha vida pessoal. Você sabe quanto que eu pago de seguro do meu carro, dos meus 2 carros que eu tenho aqui, tem o meu e da minha esposa? Estou pagando 270 dólares, 270 ou $300, eu não sei, tem que confirmar ali, só de seguro. Só de seguro. E quando eu estava no Brasil, que eu ouvi alguma coisa, eles não falavam sobre isso. Eles mostravam, com exemplo, mostrava carro. O carro, $1.000 no lixão, não sei o quê. É o carro de $2.000 e tal. Eu não sei aonde tem esses carros, que eu não achei eles ainda não. O que é de $1.000, meu amigo? Você vai pagar 1.000 nele hoje e amanhã 2.000 no mecânico, que também é algo que é bem caro aqui também nesse país. Porque aqui eles não repõem peça. Aqui, se determinada coisa estragou, é mais fácil vender o carro e comprar outro, entendeu? Então, não é mais de rosas, não. Tem facilidades, é maravilhoso, né? Não vamos dizer que não tem, que tem. Hoje, o que eu possuo aqui, no Brasil, eu não teria. Então, é outro nível. Mas também não é como eles falam, não. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Claro, a pessoa com o mínimo de consciência tem que entender que não existe fórmula mágica, não existe estalar de dedo e está tudo certo, né? Até porque, se fosse assim,
tava todo mundo, não tinha pessoas que foi e voltaram, né? A gente sabe de várias pessoas que vai, não aguenta o processo e volta. Os caras estão preocupados com o engajamento, os caras querem falar o que a galera quer ouvir. A galera quer ouvir que é fácil, né? Então, mas uma coisa não podemos negar, o poder de compra nos Estados Unidos é surreal, não é isso, cara? É outro nível, né, Cadu? Você vai para abastecer, hoje eu creio que está 3,20 o galão, porque a unidade aqui é diferente. Um exemplo, aí no Brasil, você vai no posto, paga... Quanto que está no Brasil? Está R$ 5 reais? Quanto é o Quase litro? R$ 6. Um exemplo, você paga R$ 6 e 1 litro. Isso. Aqui você paga R$3,20. Esses dias estava R$2,90. Você paga R$3,20 e um galão que vem 3 litros e 600. Cada injetada da bomba, ela injeta 3,600. Então, sai quase que $1, ou menos de $1 o litro, né? Porque assim, claro que tem, que não é mar de rosa, mas é claro que tem as coisas boas. E uma das coisas que as que me desperta muito, assim, essa coisa dos Estados Unidos é o poder de compra, sabe? Porque, Ricardo, eu sei que vai ter gente aqui, ainda mais que vai vir por lado de política, eu não estou nem aí. Cada um tem sua opinião e eu respeito, mas eu tenho a minha e eu não sou manipulado. Eu penso do jeito que eu vejo. Hoje eu tenho família, né? Hoje eu trato, junto com a minha esposa, eu e minha esposa, a gente provém o nosso lar. E você vai no supermercado para comprar você vai comprar um arroz aí. Tá, vamos lá. Eu compro um arroz hoje R$ 49,90, 5 quilos de arroz. É uma coisa assim, é bizonho. É bizonho. Sabe? É uma caixa de leite com 12 leite aí. Vai quase mais 50. Então, se você compra ali 3 coisinhas, é R$200. Tá vendo que o Brasil é um Brasil da pecuária, né? Exatamente. Exatamente. Então, essas coisas é o que leva o brasileiro a migrar, sabe? O que a gente queria que o nosso país nos desse condições de não precisar de fazer isso, de trabalhar e ser reconhecido, bem remunerado. Não é questão de ser bem remunerado, mas que o dinheiro tivesse poder de compra, que a nossa moeda fosse valorizada. Na verdade é que você tem uma vida de qualidade, né? Uma vida decente, verdade? Exatamente. Hoje, para você ter uma vida, não é tranquila, cara, mas para você, pelo menos, poder fazer algumas coisas, se você não trabalhar 2, 3 serviços, se os 2 dentro de casa não trabalhar, meu amigo, vai ser limitado sim. Aqui é 2, 3. Você sabe, você estava aqui até 3 anos atrás e as coisas pioraram. As coisas pioraram. Então, Ricardo, isso eu acho um grande diferencial nos Estados Unidos, como alguns países da Europa. Tá? Talvez na Europa você não consegue, por exemplo, fazer investimentos no Brasil, porque eu acho que também, eu não sei se isso nos Estados Unidos também está sendo afetado. Mas na Europa, a moradia está muito caro, muito caro. E isso faz com que você trabalhe e vá consumir os seus proventos apenas no país. A moradia está cara nos Estados Unidos também? Ô, Cadu, tá bem caro, viu? Aumentou bastante, o aluguel aqui está bem puxado, bem puxado. Só que o que faz ainda ser esse país ser uma potência é isso, que ainda caro se você trabalhar, porque também, Cadu, vamos falar a verdade aqui, ó. Tem gente que no Brasil trabalhava igual, não sei o quê. Chega aqui não quer trabalhar mais não, cara. E veio para trabalhar, porque quando estava vindo falava assim, não, quando chegar lá eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas não faz. Então a gente tem que ser honesto conosco mesmo e reconhecer. Você está trabalhando o suficiente? Se você tiver, ok. Se você não tiver, não dá. Um exemplo. Sábado eu saí da barbearia aqui, eu iniciei 8 horas da manhã e saí 8 horas da noite. Eu lembro que eu almocei algo em torno de 3, 3h30, e mesmo assim eu só comi bem rapidinho e já continuei e não parei. Aí tem resultado, se você não trabalhar, não tem resultado. Eu tenho um amigo aqui, barbeiro, que vez ou outra a gente tem uma mania de brincar um com o outro assim, bora, que é pra gente cortar cabelo, fazer ele corta meu cabelo, eu corto dele. Às vezes ou outra ele manda mensagem pra mim, 00:30, 1h da manhã, o cara tá cortando cabelo, cara. E aí? Exatamente. Eu mesmo, aquele dia que eu conversei com você, a semana passada,
Já era tarde da noite, você estava trabalhando. Você mandou uma foto, você estava trabalhando. Tem que meter marcha, mano. Se você não meter marcha, você não consegue nada, não. Entendeu? Exatamente. Eu lembro que aqui muda a nossa cabeça, porque eu lembro quando eu estava no Brasil, eu estava numa zona de conforto tão grande que tinha dia que eu nem ia trabalhar, porque eu já tinha uma equipe trabalhando. Aí, às vezes, quando dava 7 horas da noite, sim, para mim era até pecado eu estar trabalhando. Eu falei, poxa vida, trabalhar 7 horas da noite? Hoje, 7 horas eu estou começando, velho. A galera para serviço aqui em torno de 5, 6. Aí, então, é onde o horário que eu mais trabalho. Então, eu não tenho Entendi. opção, eu não tenho escolha, eu tenho que correr atrás. Ô, Ricardo, e agora você está com a sua barbearia, é próximo à sua casa e você já está bem estruturado. É uma barbearia bonita, a gente está vendo aí. Uhum. E você já tem a sua clientela formada, né, Ricardo? Graças a Deus. Pois é, Cadu, esse foi o início do desafio lá atrás, que bem feito, que Deus abençoou bastante. Foi a questão do idioma. Hoje eu estou aprendendo um pouquinho de inglês, mas de 0 a 100 eu posso falar que eu falo 10%. No mais é high Ah, é baixo. alguma coisa. Porém, o espanhol tá ok. Meu espanhol eu já tá algo aí em torno de 70%, 80%. Então, eu já, tudo que eu preciso fazer, eu já me comunico 100% já em espanhol. Então Eu você posso... dedicou a aprender o espanhol. Eu não tive opção, eu fui trabalhar em uma barbearia hispana e a clientela só falava espanhol. Ou eu aprendia, ou eu aprendia. Eu lembro que o primeiro cliente que eu fui cortar, eu estava até perto desse amigo que eu te falei, e ele falou para mim, assim, ele falou comigo assim, de jeito assim, ó, mira viejo, eu quero la patilla de grada. Você entende? Mira viejo, eu quero la patilla de grada. O que o cara falou? Eu olhei para ele assim e falei assim, o que esse cara... E Falei aí, assim, o cara? que esse cara tá falando, velho? Aí ele falou assim, ele chamou de amigo, ó. O Bierro é amigo, é uma gíria deles, e lapatilha é o pezinho, e degrado é fino. Ele falou assim, ó, traduzindo, ele falou, ô meu amigo, faz um pezinho fininho para mim, por favor. Entendeu? Nossa. Então, como é que você aprende? Eu tive que aprender, então foi onde que eu peguei. E hoje a minha clientela ela é 50% hispana, 50% brasileira. Ah, tá. Graças a Então, Deus. isso é bom você falar. Então, os seus clientes hoje não é formado só por brasileiro. Então, você tem uma clientela que não é brasileira. 50%. Cara, e isso, inclusive, é o que aumenta ainda, que expande ainda mais o seu nome, o seu trabalho aí na América. Né? Hoje no meu hispano eu sou bem conhecido. Hoje é muito comum a gente vai em algum restaurante aqui, hispano, e eu tô ali, aí chega um, olá amigo, como está? Muito gosto, como estamos? E eu já vou e cumprimento e saludo. E aí eu lembro, ontem a gente estava no Walmart comprando um negócio para o almoço, e chegou um cara e me abraçou forte assim, do lado assim, e falou, como está, meu barbeiro personal? Ele falou, como que você está, meu barbeiro preferido, meu barbeiro pessoal? E a Amanda foi e brigou comigo, você está igual vereador aqui também, tá doido, tá igual no Brasil, aonde você vai, você conhece alguém. E eles são um povo muito amoroso, muito, sabe, uma gente humilde, gente trabalhadeira. Obviamente, né, como em qualquer coisa, tem suas exceções, porém é um pessoal bem assim, bem amoroso, bem... Eles não têm dó de pagar, eles valorizam o seu trabalho, eles chegam ali, o valor que eles pagam. Aqui tem uma cultura do tip. Tip nada mais é do que gorjeta. Brasileiro é meio ruim de dar gorjeta, brasileiro não dá muito não. Porém, o hispano não, o hispano ele vem, vamos supor, um exemplo assim, o corte deu 40, ele vem, não tem problema nenhum, e dá 10, dá 20 a mais, e com um sorriso no rosto ainda. Então é um agente bem bacana que eu aprendi a admirar muito. Maravilha. E, ô, Ricardo, você vai embora hoje e você vai ficar. O que no seu coração, o que você queria hoje? Cadu, eu queria ter grana o suficiente para ir embora. Se eu tivesse, mas eu não tenho. Então, o que eu estou fazendo? Hoje eu estou garantindo o meu futuro, primeiramente, o futuro dos meus filhos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo.
Hoje, as coisas que eu já possuo em 3 anos, aí no Brasil eu não teria, de jeito nenhum. Então, assim, a estabilidade financeira. Qual que é a minha meta? Eu digo, o meu plano hoje, Ricardo, te falando hoje. Pode ser que Sim. mude, mas eu quero comprar algumas coisas, alguns imóveis, adquirir alguma coisinha, para que, um exemplo, hoje eu tenho 35 anos. Quando eu tiver 40 anos, 45, eu já não preciso mais me preocupar com a questão financeira. Minha preocupação vai ser outra. Entende? Então, eu estou plantando para eu poder colher mais tarde. E esse plantar gera aí tem um custo, né? É o O custo famoso que eu pé estou de meia, né? pagando é estar longe da minha família, longe da minha mãe, dos meus irmãos, longe do Dudu, do Alexandre, da minha mãe. Então, não é fácil, cara. Dói, é sofrido, mas eles entendem que eu estou correndo atrás aí de um objetivo maior. Inclusive, mandar um abraço, né, pessoal? Mandar um abraço, pessoal da barbearia, o Dudu. Tive lá essa semana, conversei com ele lá. Eu ainda sou cliente lá, até hoje, né, da barbearia. Então, mandar um abraço para eles. E, Ricardo, então hoje você existe a vontade, mas existe um outro. A vontade ela está limitada a um desejo futuro, não é isso? E você precisa concluir o que lhe foi ordenado, não é? Só vive o propósito quem suporta o processo, cada um. E nem todos estão dispostos a passar pelo processo, nem todos. Para você ver que tudo se trata de estágios de tempo. Eu lembro que quando eu cheguei nessa primeira barbearia, ó, para você ver, eu era patrão aí no Brasil, eu tinha minha equipe. Quando eu vim, eu fui trabalhar porcentagem nessa barbearia, eu ganhava 50% do que eu produzia. Eu fui fazer o que minha equipe já fazia no Brasil, que é ganhar porcentagem. Ok, sem problema. Trabalhei, produzi, ganhei a confiança do pessoal. Daí a pouco o dono lá aumentou minha porcentagem, me pagava um pouco mais. O primeiro estágio. Quando eu adquiri uma certa massa de clientes, já estava muito. Tem 2 tipos de trabalhar aqui nos Estados Unidos como barbeiro. 3 tipos, na verdade. O primeiro é você trabalhar a porcentagem. O segundo estágio é você alugar uma cadeira. E eu lembro que eu aluguei uma cadeira, eu iniciei pagando $200 todo sábado, porque eu já tinha a minha turma, então eu só utilizava o espaço de uma outra barbearia. Então eu cheguei e aluguei o espaço, estava usando. Estágio número 2. Eu trabalhava para alguém ainda, porém não diretamente. Eu fazia o meu horário. Eu não tinha obrigação de chegar a tal hora e sair a tal hora. Eu chegava a hora que eu quisesse, a hora que eu tivesse cliente. Porém, eu ainda era ligado a alguém. E quando eu vi que as coisas estavam eu já tinha cliente demais e aonde eu estava não me comportava, eu decidi montar a minha e aonde eu estou hoje. Então, são estágios. Então, quando você alugou a cadeira, você já alugou nesse ambiente que você está hoje? Não, eu estava em uma outra barbearia. Eu passei por 2 barbearias aqui mexicanas. Uma eu pagava, eu era funcionário, uma eu trabalhava por porcentagem. A segunda barbearia, mexicana também, eu fui e já aluguei a cadeira. Tá, entendi. E, Ricardo, uma pergunta para você. Educação, cara. Como é que é? Ainda mais você que está com 3 filhos aí, você tem uma criança pequena, quase da idade da minha filha, né? Como é que é a educação aí, Ricardo? Como que é, por exemplo, a pessoa vai para ela, tem que trabalhar, não conhece ninguém. Como que vai deixar o filho? Como que funciona isso aí? Então, Cadu, essa é a parte triste do imigrante. Por quê? Quando você tem a criança que é bebê, aqui tem um lugar que chama daycare. Daycare é basicamente uma creche. Os pais, muitas das vezes, deixam a criança no daycare de manhã e só vê a criança de tarde. E muitas das vezes, quem cria seu filho é a babá. Você tem que dar sorte de conseguir uma boa babá, porque tem muita gente aqui que faz ruindade. O que é fazer ruindade? Trata de qualquer jeito, porque só você vai cuidar da sua filha como ela deve realmente ser cuidada. Claro. Então, essa é uma parte difícil. Agora, a questão de escola, igual meu filho já tem 8 anos.
chama Foursquare, que é os primeiros anos ali, e tem o Gabriel, que está no Middle School, que é ali como se fosse o ensino fundamental, e tem minha filha que está na High School, que é o ensino médio. Então, o que acontece? Os Estados Unidos ele é mapeado por áreas. Tem área que a escola é boa e tem área que a escola é ruim, entendeu? Então, isso faz o aluguel aumentar muito o preço. Se você aluga uma casa, um exemplo, aqui onde nós estamos, aqui em Columbus, tem algumas áreas de Columbus que as notas da escola é tipo 1 de 10, 2 de 10, é escola ruim. Tem áreas de escola que é escola 6 de 10, 10 de 10, então tudo depende da área. Hoje nós estamos numa área boa, mas já tivemos em área ruim também. Mas ainda assim, não sei, eu nunca morei nos Estados Unidos, mas o ensino, o baixo ensino, vamos falar assim, a escola ruim aí, ela ainda é melhor do que o ensino do Brasil ou não? Ela é ruim mesmo? Ô, Cadu, sinceramente, cara, sem filtro, sem fazer gracinha para ninguém, Exato. não, cara, eu acho que se o seu filho estiver numa boa escola, aqui é melhor. Mas tem escolas aqui que realmente não vale a pena, não. Que é melhor, o Brasil é melhor. Mas é porque a questão da maconha, do uso da maconha, a questão de algumas coisas aqui são permitidas. Então, se você tiver com seu filho em uma escola de baixa qualidade, seu filho vai estar exposto a isso. Então, tem algumas regiões que não é legal. Então, assim, é você que pretende, e às vezes a gente só fala mal do país. Eu sou um que falo mesmo, mas eu não estou aqui falando que o nosso país é só coisa ruim. De jeito nenhum. Pelo contrário, o Brasil é um país excepcional. Se ele fosse bem gerido, eu acho que todo mundo queria vir para o Brasil. A verdade é essa. Mas você que está pretendendo para os Estados Unidos, olha, pega essa dica, pega essa visão. Tá? O Ricardo só está falando verdades. Ele não está aqui iludindo ninguém. Não está falando para você trocar os pés pelas mãos. Se você quiser ir, claro, tem que seguir o seu coração, seguir o seu chamado, mas não é tudo mar de rosa, né, Ricardo? Não é isso, né? Ricardo, você quer mandar um recado, um alô para alguém? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, eu quero só dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, meus amigos. Aí, os Estados Unidos é muito bom, maravilhoso, mas se eu tivesse condição hoje financeira, porque nós saímos aí com uma boa condição, mas aonde eu quero chegar estava pouco. Então, assim, se eu já tivesse alcançado os meus objetivos, eu iria embora, porque os Estados Unidos é muito bom, mas não é a casa da gente. O Brasil é a nossa casa, nosso idioma. Saudade da culinária, cara, de sentar aí, comer um espetinho, tomar um guaraná geladinho e bater papo com todo mundo. Você ter aquela liberdade de você andar, você ter aí seu carro documentado com sua habilitação e não ter medo de nada nem de ninguém. Na verdade, você ser residente do país. Você tá aí perto da sua mãe, dos seus irmãos, é tudo de bom, cara. Então, meu conselho é, se você tem uma condição boa, se você está confortável, fique com a sua família. Mas se você acha que não está legal e precisa de uma melhora, meu amigo, coloca Deus na frente, mete marcha e vamos embora. Não olha para trás, não. É isso, meu querido. Cara, primeiramente, queria te agradecer demais, Ricardo, por você ter cedido, porque nós sabemos que nos Estados Unidos, não, em qualquer lugar, o tempo ele é extremamente valioso. Você esteve conosco aqui por mais de 1 hora, e mais de 1 hora produzindo é muita coisa. Então, eu te agradeço demais por você ter cedido esse tempo. De verdade, fiquei muito feliz por você ter aceito. Matei a saudade, inclusive, de conversar com você. E eu desejo que você, de verdade, consiga realizar todos os seus objetivos, mas que no futuro próximo nós possamos ter esse bate-papo, você no meu podcast presencial, que é um estúdio, assim, uma coisa fantástica, é aquilo, cara, é coisa que está acontecendo, assim, que nem eu também sei te explicar, a verdade é essa. E eu tenho certeza que esse bate-papo será feito presencial, tá? Então, muito obrigado, de verdade, Deus abençoe demais.
Ô, Cadu, eu só queria deixar uma palavra bem breve aqui, se você me permitir, Fique à vontade, tempo. por favor. A Bíblia diz que quando Jesus estava no barco com Pedro, e Jesus falou com o pessoa, Pedro, pega esse barco e leva ele em águas profundas. E depois Jesus fala, Pedro, lança a rede. E Pedro fala com Jesus, Jesus, eu já lancei as redes, mas sobre a sua palavra eu lançarei novamente. E a Bíblia vai dizer ali que quando ele retira, foi a pesca maravilhosa, foi quando ele teve a maior colheita, a maior pesca da vida dele. É onde me chama a atenção que eu quero deixar um recado para você que nos escuta, que nos ouve, que entre em profundidade com Deus. Quanto mais profundo você estiver com Deus, quanto mais perto, quanto mais intimidade você tiver com Ele, é Ele quem vai te falar aonde lançar suas redes. É Ele que vai te dar o caminho, é Ele que vai te falar, olha, ali tá bom, faz isso, vem cá, não vai não, volta, vai, para, se move. É Deus quem te dá a direção. Então, procure você chegar mais perto de Deus, que é Ele que vai te dar o comando e vai guiar as suas decisões, para que você não tome decisões erradas, para que suas decisões sejam sábias e, acima de tudo, no centro da vontade de Deus. Eu quero agradecer aqui pelo convite e dizer que estamos aqui para qualquer esclarecimento. Se você quiser, pode me chamar. Quiser alguma dica, algum telespectador quiser saber algo mais, nós estamos à disposição. Deixa o seu Instagram aí. Qual que é o seu Instagram da barbearia? Pode ser o meu pessoal, Ricardo Antunes Pessoal, é o que eu posto mais sobre a minha vida. E tem o Ricardo Antunes Barber. Depois você marca aí para nós aí fazendo. Não, vai ficar aqui fixado aqui no link. E a galera vai seguir em peso. Já conversa com a Amanda para ela ser a próxima para fazer esse bate-papo, que vai ser muito interessante também. E no mais, pessoal, foi isso. Foi um bate-papo sensacional, tá? E eu agradeço demais por vocês terem ficado até aqui, assistiu esse conteúdo que foi maravilhoso. E este foi mais um Tal Cadu Podcast, o Tal Cadu que só traz gente que é da gente. Até a próxima, se Deus quiser. E eu fui!